Quando Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, eles sofreram uma grande injustiça. A cidade de Filipos era dominada por juízes que não respeitavam as leis romanas. E esses juízes prendiam quem eles queriam, açoitavam quem eles queriam. E isso aí era para agradar o povo, para agradar facções. E quando Paulo chega lá, ele expulsa o demônio de uma moça que tinha um espírito de adivinha. Ela adivinhava tal, né? E ela ia atrás de Paulo e Silas, gritando: esses que nos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. E então, o dono daquela moça, possivelmente ela era uma escrava, né? Vai lá e fala com os juízes açoitam Paulo e Silas publicamente, dizendo que eles eram judeus e que, como judeus, eles não tinham legitimidade naquele lugar. E, enfim, Paulo e Silas são aprisionados, humilhados ao extremo, e depois de algo maravilhoso que acontece, eles estão orando e os cárceres são abertos por um grande terremoto, e aí eles têm a experiência de ganhar o carcereiro para Jesus e pregam para o carcereiro que possivelmente morava contigo à prisão levou Paulo e Silas para sua casa, lavou as feridas, eles comeram. E aí no outro dia vieram os oficiais de justiça para dizer que os juízes tinham libertado Paulo e Silas, que eles podiam ir embora. Ou seja, só queriam mostrar para Paulo e Silas quem é que manda, não é? Mas acontece algo. Paulo e Silas foram recebidos com uma identidade de servos do Deus Altíssimo, depois foram recebidos como judeus para a cadeia, mas Paulo e Silas tinham uma identidade secreta, uma identidade que eles não queriam revelar, porque eles achavam mais importante revelar a identidade de Cristo. Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Os juízes não podiam ter feito o que fizeram. E naquela hora Paulo saca a sua identidade de cidadão romano e, para surpresa de todos percebem que Paulo apanhou, que Paulo sofreu a maior humilhação que um ser humano pode viver, podendo com uma carteirada se libertar disso. Paulo não levantou a sua carteirinha de cidadão romano. Ele aceitou o sofrimento para que aparecesse a sua identidade em Cristo. E assim, quando a gente tenta usar a nossa cidadania em primeiro lugar, quando a gente tenta exigir os nossos direitos de cidadãos em primeiro lugar, a identidade de Cristo desaparece. Porque nessa hora a gente se transforma em seres irracionais, cobrando direitos, exigindo coisas que não são compatíveis com Cristo, que abre mão da sua cidadania para vir morar aqui nessa terra e mostrar para a gente a glória de Deus. É hora de abrir mão da sua cidadania para que a cidadania dos céus se manifeste na tua vida. Pense nisso, a maneira como você age, o que você faz, o que você fala. Reflete qual cidadania. É isso que está em jogo. E aí, interessantíssimo, quando Paulo revela a sua cidadania de cidadão romano, ele já tinha revelado a sua cidadania de cidadão do céu. Ele tinha ido a Filipos por um propósito e ele finalmente, na cadeia, encontrou esse propósito. Ele manifestou ali a glória de Deus, o carcereiro e a sua família foram salvos e agora Paulo faz uma exigência. Eu não vou sair daqui assim. Eu quero que os juízes venham aqui me libertar, porque eu sou cidadão romano.
E o texto diz que quando os juízes, leia lá Efésios, Atos capítulo 16, quando os juízes ficam sabendo que Paulo era romano, eles ficam com muito medo. Talvez eles se perguntassem assim, por que ele não falou antes que era romano, que nós não teríamos feito nada com ele? Talvez eles se perguntassem assim, por que Paulo e Silas não fizeram carreata, passeata, exigindo seus direitos de cidadão romano? É porque, em primeiro lugar, Paulo e Silas queriam revelar a sua cidadania do céu. Amém? Pensa nisso, que a sua cidadania do céu se manifeste e se revele na tua vida em nome de Jesus.